Wayne é um jovem agricultor que vivia sua vida tranquila, mas um certo dia, quando ele salva uma princesa e um rei, ele acaba entrando em uma guilda e vivendo uma grande aventura. E o nome do anime é No Min Karen no Skill. O anime começa com o prota falando que promoveu todas as suas habilidades agrícolas para o nível 10. E ele recentemente tinha promovido sua habilidade de pesca para o nível 10. E a habilidade dele de ataque era de 73 mil pontos. E o prota era um agricultor que levava verduras para a capital real. E ele tinha uma entrega para fazer. No caminho, o prota encontra um grupo de aventureiros que estavam enfrentando um dragão. E o prota, tentando distrair o dragão, ele acaba derrotando o dragão como uma cenoura. Na entrada da cidade, uma garota estava sendo sequestrada e o prota salva ela. E o homem que tinha sequestrado a garota tenta atacar o garoto, mas ele derruba ele no chão. Depois a garota vai conversar com ele, mas o sino da capital toca. Quando ele volta, ele encontra com a garota que ele salvou. E a garota se apresenta como a primeira princesa da capital real. Ela pede para ele servir a capital real, mas ele se recusa. E ele pergunta para ela por que ela quer tanto recrutar ele. E ela fala que por causa que o status do homem que ele tinha derrotado facilmente chegava em média a 500 pontos. E ele pergunta para ela qual é o status em média em geral. E ela explica para ele que geralmente o status em média é de 50 pontos. De aventureiros é 130 pontos. E cavaleiro ou capitão pode chegar a 600 pontos. E o herói lendário era de 1000 pontos. E ela pergunta para ele qual é o status dele, mas ele decide não mostrar para ela. Depois os aventureiros chegam na cidade falando que alguém derrotou o dragão com uma arma misteriosa. Quando a garota se distrai, o prota aproveita e sai da capital. Depois vemos que diferentes raças de monstros se aproximavam da capital. E o rei acha isso impossível por causa que eles tinham feito um pacto de paz com os demônios. Um homem chamado Cecil fala para o rei e a princesa deixarem a capital para eles ficarem seguros. Quando o prota chega da capital, ele quebra a maçaneta da porta. Depois, o amigo do prota fala para ele que vários monstros se aproximam da vila e eles deveriam fugir. Mas o prota se lembra de fazer uma colheita no dia seguinte e ele corre. Mas quando ele chega lá, ele vê vários monstros indo para a capital real. Ao ver os monstros indo para a capital real, o prota fica aliviado. Mas depois o prota pensa se desse problema na capital real e a logística ficar separada, os produtos dele estragar. Quando a princesa e o rei estavam saindo da capital, o homem que tinha pedido para o rei deixar a capital, na verdade era um demônio. Então a princesa e o rei lançam a magia de proteção, mas o demônio consegue quebrar. Quando o demônio ia lançar a magia novamente, o prota aparece e salva a princesa e o rei. E o demônio tenta golpear o prota, mas o prota segura a espada com a mão. E o demônio, com muita raiva, se transforma e vai para cima do prota, e o prota derrota ele só com um soco. Depois disso, todos os monstros vão embora. No castelo, a princesa e o rei agradecem o prota, e o rei pede para o prota servir o reino, mas o prota se recusa. E a princesa decide dar um terreno como recompensa para o prota, mas quando o prota chega lá, ele percebe que é um terreno baldio. Depois o prota sai com a princesa e fica olhando para os vegetais que estavam vendendo por ali. E a princesa estava disfarçada enquanto a sua empregada estava em seu lugar. Depois o prota resolve se registrar em uma guilda e quando ele chega lá, ele é recebido pelo chefe da guilda. Então ele se registra como um aventureiro da guilda. Depois os aventureiros que ele tinha encontrado antes chegam falando que ele derrotou um dragão Rank S. Depois o prota recebe uma missão para coletar 10 talos de uma planta. E a garota da guilda entrega para ele um manto como presente. Saindo da guilda, ele e a princesa se separam. E o prota vai completar a missão, mas ele acaba encontrando uma escama. E depois disso ele é atacado por uma orca, mas ele é salvo pelo aventureiro. E logo após os seus companheiros chegam em seguida. O prota mostra para eles a escama que ele tinha encontrado, mas eles não sabem de que monstro aquela escama é. Depois aparece um dragão supremo que ignora eles. E o prota percebe que o status do dragão estava num nível muito alto. No outro dia, a garota da guilda chamada Ellen tinha perdido suas memórias. E isso acontecia com ela frequentemente. Quando o prota volta para a guilda, eles descobrem que o dragão atendia pelo nome de Ouroboros. Mas quando o prota mostra a escama do dragão, a garota acaba desmaiando. Mais tarde, uma mulher fala para o prota que aquele manto que a garota tinha dado para ele é muito importante para a garota. Depois disso, o prota decide ajudar a derrotar o dragão. Então a mulher entrega umas poções de recuperação para o prota.
Prota. Ao sair de lá, ele recebe uma carta de sua mãe. Na biblioteca, o Prota tenta ter acesso a um livro, só que o bibliotecário não permite, falando que só pessoas que autorizadas podiam ter acesso ao livro que ele buscava. Depois a princesa aparece e o Prota consegue ter acesso ao livro. Ao abrir o livro, eles descobrem que a aldeia foi exterminada pelo dragão Ouroboros, e ele tinha um inimigo natural que era o dragão Mirage. No outro dia, o Prota e a princesa vão até a cidade que foi destruída. Quando o Prota chega lá, ele ouve a voz de um garoto que leva ele até um túmulo. E o garoto era um fantasma e só o Prota que conseguia vê-lo. E o garoto se chamava Arai. Quando o Prota vê que ele tem o mesmo manto que ele abraça a princesa para ela também conseguir ver. Arai fala que ele é o irmão mais novo de Ellen. E o garoto fala que Ellen selou suas memórias do passado e ele pede para o Prota ajudar a salvar a garota. Depois é mostrado o passado de Ellen e Arai, onde Arai estava treinando para ficar mais forte para proteger sua irmã. Mais uma nuvem negra aparece e dentro dela um dragão que começa a destruir a cidade. E o dragão começa a atacar o povo da vila e suga o desespero deles para aumentar o seu poder. Ao tentar fugir dali, eles acabam sendo encurralados pelo dragão. Quando Ellen estava prestes a ser engolida, Arai lança sua espada tentando salvá-la, mas ele não causa efeito no dragão e o dragão acaba atacando ele. Por causa do dragão fortalecer seu poder com o desespero das pessoas, ele diz que não atacaria Ellen naquele momento, que ele virá 15 anos depois, quando ela estiver em uma cidade, e acabará com ela e com a cidade. E o dragão deixará em forma de fantasma para ele ver o que irá acontecer há 15 anos na frente. De volta ao presente, Arai explica para o Prota como o dragão aumenta o seu poder. E ele deixa uma mensagem para o Prota para ele falar para a irmã dele quando ele estivesse com ela, e revelando também a fraqueza do dragão. Após isso, o Prota sai correndo dali com a princesa em seus ombros. Quando eles chegam no reino, eles vão atrás de Ellen, só que ela não estava lá. E Ellen foi atrás do dragão, e quando ela estava de frente com o dragão, ela se lembra do seu passado. E quando ela estava prestes a ser atacada pelo dragão, o Prota aparece e salva ela, mas o Prota é atacado pelo dragão e arremessado para longe. Mas logo depois o Prota dá um soco no dragão e eles começam a lutar. Só que o dragão dá muito trabalho para o Prota. Quando o Prota sai com a garota, ele fala para a garota sobre o recado que o irmão dela tinha falado para ele, fazendo que ela voltasse a ter esperança e o dragão perdesse seu poder. E o dragão perdeu tanto poder que acabou sendo derrotado pelo Prota só com um soco. Mas logo após ele é atacado por Ellen, que estava sendo controlada pelo dragão. Mas quando Ellen ia finalizar o Prota, o dragão Miragem aparece e salva o Prota, que dá uma parte do seu poder para o Prota conseguir lutar contra o outro dragão. E logo após o Prota dá um soco no corpo da garota, mas o dragão finge ser a garota e tenta tomar controle do corpo do Prota. Só que o plano do dragão acaba dando errado, porque na cabeça do Prota o que importa é só a agricultura. Então o dragão não era capaz de tomar controle da mente do Prota, e o dragão acaba sendo derrotado pelo dragão Mirage. E após isso, a garota e o Prota ficam desmaiados no chão. Depois o Prota acorda na guilda e logo depois ele é abraçado pela princesa, que estava muito preocupada com ele. Depois Ellen fala para o Prota que o dragão Miragem tinha desaparecido com o dragão Ouroboros. Depois a garota mostra para eles o poder que ela tinha adquirido recentemente de transformar partes do seu corpo em partes do dragão Ouroboros. Ficam assustados com aquilo, mas a garota tem total controle sobre seu poder. Depois a princesa percebe que a Ellen está muito próxima do Prota e ela demonstra estar com ciúmes. E Ellen pergunta qual é a relação dela com o Prota, e eles falam que são amigos de infância. Depois o grupo de aventureiros aparece e comemora o retorno deles, e a princesa quase revela sua identidade verdadeira. E na comemoração a princesa agradece ele. No outro dia o Prota estava andando com seu amigo quando ele recebe uma carta de seu pai. Ao ler a carta, o Prota descobre que seus pais tinham se mudado, e eles queriam que ele visitasse eles em breve. Na cidade o Prota prova um tomate que ele achou tão gostoso que perguntou até pro vendedor da onde eles vieram. Então o vendedor fala para ele a cidade onde os tomates vieram, fazendo que o Prota fosse na guilda pedir permissão para sair da cidade, já que ele queria visitar os seus pais e pegar o fertilizante que eles usaram para cultivar o tomate. Então o Prota recebe a permissão para sair da cidade. Saindo da guilda, a princesa pede para acompanhar o Prota novamente, mas o Prota acaba rejeitando a ajuda dela, e ela insiste bastante, mas para não piorar a situação, o Prota sai dali rapidamente. A caminho da cidade, o Prota encontra com um orc, e o orc tenta atacar o Prota e o Prota é salvo por uma garota de cabelo azul. Muito obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.